particularmente tivemos a honra de tê-la como professora. E hoje vocês vão ter, né, uma palhinha do que é essa mulher. E assim, né, a maioria aqui, alguém já participou de alguma palestra aqui da ABC? Nem você, né? Então, você já conhece. A ABC, né, nós somos uma associação que mudamos um pouco o foco, né, esse ano, né, o nosso foco hoje é informação mesmo, né, trazer para os alunos da área da saúde. Quem aqui é da área da saúde? Todo mundo. A maioria, né, e para os profissionais também, né, falar um pouco sobre a EM, né, que é uma doença que pouca gente, se eu falar, vocês já ouviram falar sobre a esclerose múltipla, né? Então, no dia 30 agora a gente comemora o Dia Mundial da Esclerose Múltipla. A minha irmã vai falar um pouco para vocês sobre isso, tá? E em agosto a gente vai ter o simpósio, que vai ser aqui na universidade, né, no teatro, né? Vai ser um evento bastante grande, nós vamos ter a presença de excelentes médicos também, né? Vamos ter a presença da Daniela mais uma vez. E vai ser assim muito esclarecedor para quem está na área da saúde, vai ser algo assim vai fazer uma grande diferença para o currículo de vocês, tá bom? Então a minha irmã vai falar um pouquinho e em seguida nós vamos nos prestigiar com a palestra da Daniela, tá bom? Bom dia. Obrigada pela presença de todos, apesar do que está acontecendo, né, no país, a dificuldade que está de transporte. Contar com vocês aqui é muito gratificante, faz ver que o trabalho tem valido a pena. E dia 30 de maio, esse ano 30 de maio, mas é sempre a última quarta-feira do mês de maio, eu não costumo dizer se comemora, porque é estranho se comemorar o dia de uma doença, né, falar que se comemora. Mas assim, é o Dia Mundial de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. Então, no mundo inteiro acontece durante o mês de maio ações para levar informação, para levar conhecimento, para se conscientizar sobre o que é a esclerose múltipla. E cada ano a campanha tem um tema. E a campanha desse ano é a aproximação do profissional, daquela pessoa que tem um vínculo profissional ou voluntário com a esclerose múltipla. Então, aproximar essa pessoa com quem vive com a doença. Então, se aproximar pesquisadores, médicos, enfermeiros, toda a gama de profissionais que envolve o tratamento da doença, que envolve as pesquisas para se chegar aí, busca-se a cura, mas enquanto não se chega à cura, pelo menos se chegar a levar que o paciente fique estável a maior quantidade de tempo possível. Vocês receberam, né, um folhetinho que fala um pouquinho sobre a esclerose múltipla, sobre a ABCEM. Nós somos uma associação de pacientes sem fins lucrativos e a gente tem uma parceria com a USCS desde o começo de 2016, que ela cede o espaço para os nossos eventos, né? Tudo que a gente traz de informação, a gente uma vez por mês tem uma palestra e, como a Vilma disse, em agosto nós temos um simpósio. Esse ano será o terceiro simpósio de esclerose múltipla do Grande ABC e região, que vai ser no dia 18 de agosto. Em julho a gente começa a divulgar, mas vocês vão receber, a USCS manda convite, manda e-mail para todo mundo, nas nossas redes sociais que está aí atrás também vai ter, que vai ser um evento que vai focar esse ano na qualidade de vida. E a Daniela, ela vai falar sobre um sintoma da esclerose múltipla que é muito debilitante. E me corrige se eu estiver errada, que até muito pouco tempo as pesquisas, os médicos não acreditavam que a esclerose múltipla causava dor. Então a gente falava, tá doendo, é outra coisa, não é da esclerose múltipla. Então ela vai falar sobre isso, é um tema que depois eu falei para ela, vou encher ela de pergunta.
E para quem não me conhece, meu nome é Beth, eu presido a ABCEM e eu também tenho esclerose múltipla. Assim como o Paulo, que acabou de chegar, e a Cris. Acho que hoje só nós, né? Ainda bem que tem menos. Daniela, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Tá, muito obrigada. Você quer que apague aqui? Do que pode acontecer para extrapolar a situação do ser humano, né? Então, o que temos como explicação da dor neuropática pode ser ainda que a comunidade científica não tenha toda a explicação dos mecanismos pelos quais a dor neuropática se manifesta. Porque não é todo indivíduo com esclerose múltipla que apresenta dores neuropáticas. Por quê? O que difere um indivíduo do outro? Ok? Então eu vou começar e a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. Se sintam muito à vontade para poder fazer as suas perguntas, para poder se manifestar. Ok, pessoal? Muito bem. Meu nome é Daniela, acho que a Beth já falou. Eu sou neurocientista e é o que eu faço. Então vocês vão me ver falando aqui aos cotovelos. Vou dar uma abordagem neurofisiológica para a dor neuropática, né? Enfim, a Beth já... Ah, que ótimo! Não é nada como a tecnologia, William Shakespeare, né? No início do século passado, todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente, né? Olha só que interessante, isso nos aponta uma reflexão importante, porque, como a Beth disse, é muito difícil você explicar uma dor, é muito difícil você quantificar uma dor, é muito difícil expressar o quanto está doendo, o quanto te faz sofrer essa dor, né? E é difícil também para quem está do outro lado da mesa, quem está de jaleco, quem está te atendendo, entender o quanto essa dor é debilitante, o quanto essa dor está te fazendo sofrer. Essa mensuração da dor, e muitas vezes o entendimento do sofrimento do paciente é negligenciado. É frescura. Está acostumado a reclamar. Isso daí, olha, é só fazer um exercício, né? Porque vocês sabem que tem uma série de médicos de plantão, né? Neurocientista de plantão é que não falta, para dar palpite, né, sobre a questão da dor. Então, já deve ter acontecido com a maioria de nós aqui, né, nos queixando, né, queixosos de alguma dor, neuropática ou não, né, procuramos aí um profissional da área da saúde, um médico, um fisioterapeuta qualquer, e aí a gente se queixa da dor, não, força mais um pouquinho que vai, não, mas olha, tem que ter força de vontade, enfim, o que a gente ouve de tanta bobagem em relação a isso, né, só nos faz entender que as pessoas não estão devidamente sensibilizadas a compreender o quanto a dor dói naquele que a sente, né? Enfim. Eu costumo dizer que todo mundo tem remédio para dor alheia, né? Lógico. Mas para as próprias exatamente, é muito difícil. E também costumo falar que a maior dor do mundo é a minha. É lógico. Porque é na gente que dói. Então, seja uma unha encravada, ou seja uma dor neuropática do porte que a esclerose múltipla causa, é dor. Né? E é aquela dor que você está carregando com você. Lógico. Então, assim, quando a gente minimiza a dor alheia, é muito complicado. E eu vivi muito isso. Quando, há 10 anos atrás, eu tive uma fratura de tornozelo, com uma cirurgia bem complexa, e eu não sabia que eu tinha esclerose múltipla ainda, mas eu já tinha. E as minhas dores eram de ter alucinações. E nem o psicotrópico tirava as dores. Mas eu ouvi de enfermeiro no hospital, isso é psicológico. Eu ouvi, não é possível, alguém está tomando isso e está com tanta dor. Você sente dor demais. Sabe? Então você passa uma vida ouvindo esse tipo de coisa, né? E essa frase eu uso muito, muito essa frase do Shakespeare, porque eu acho perfeita. Porque eu acho que o maior meio para que você possa se inserir no paciente, para que você possa desenvolver empatia pelo sofrimento do seu paciente, é basicamente se colocando no lugar dele, né? Usando o processo da alteridade. Se você não entende a dor do seu paciente, você não tem nem como investigar direito essa dor, né? Usa-se um protocolo básico de analgesia e pronto, manda para casa. E não é assim que as coisas funcionam, né?
Enfim, a gente vai se aprofundar ao longo do tempo, né? Vou de baixo. Acho que precisa estar um pouquinho mais perto. Aí, né? Só para deixar algo mais poético, né? Porque a dor é tão difícil, né? Há algumas manifestações artísticas da dor, né? Não sei se vocês já ouviram falar da Frida Kahlo, né? Frida Kahlo, né? Uma super pintora mexicana, né? E fez história aí fazendo seus autorretratos. Ela sofreu um acidente bastante grave, né, de ônibus, quando ela ia para a escola, ainda quando era menina. E desde então, ela teve fraturas múltiplas na coluna, começou a ter dores neuropáticas, enfim. E a partir daí ela não parou mais de retratar seu sofrimento, né? Então, trouxe aí 2 obras, só para sensibilizar vocês, né? Uma é a Coluna Partida, olha só. E o mais interessante dessa obra é que, obviamente, a Frida Kahlo não conhecia a neurociência da dor neuropática, mas mesmo assim ela já se expressava em torno dos sintomas, um dos sintomas típicos da dor neuropática, que são as agulhadas, as alfinetadas, as pontadas, as facadas, né? Que um indivíduo com dor neuropática tipicamente sente. Tem esclerose múltipla ou não? Às vezes é involuntário, né? Você sente, você fala, ai! Aí quem está do teu lado fala o que é. Eu falo, começaram com o voodoo. Parece que estão com o bonequinho seu te espetando. Exatamente, né? E a outra obra é tão bonita, né? É triste, mas é bonita, né? O nome da obra é a Árvore da Esperança, Mantente Firme, né? Embora a dor ela seja algo muito debilitante, algo que traz frustrações, que traz depressões, que traz impedimento para o indivíduo seguir com a própria vida, né? É claro que, a despeito de qualquer tipo de medicamento para dor, qualquer tipo de farmacoterapia analgésica, eu acho que o pensamento positivo é uma coisa que te faz seguir em frente, apesar das dores, né? E eu acho que isso faz com que o indivíduo consiga ter uma atitude um pouco mais positiva, né? Então eu acho muito bonita essa dicotomia aí, que embora ela sentisse dores lancinantes, embora ela sentisse dores terríveis ao longo da vida, ela ainda se mantinha firme, né? Se mantinha positiva e seguiu com sua vida e terminou sua vida com o nariz empinado, com toda a honra, apesar das dores, né? Que triste isso. Enfim, né? Por que estudar a dor neuropática? A dor neuropática de um indivíduo com esclerose múltipla não vai ser sanada, não vai ser resolvida com Advil. Não vai ser resolvida com diclofenaco. Não vai ser resolvida com dipirona. Não é o mesmo mecanismo de uma dor qualquer que a gente sente ao alguma coisa cair no nosso pé, ao a gente se cortar na cozinha, ao, por exemplo, termos as mãos ou qualquer parte do corpo queimada. São dores muito diferentes, por mecanismos diferentes, e dores que encontram uma resistência muito grande na terapia medicamentosa, né? Não é fácil tratar de uma dor neuropática, né? Então, por que estudar essa dor neuropática? Porque ela é muito significativa para quem a tem. Não é fácil de resolver. É uma dor resistente, é uma dor que não demonstra respostas fáceis e nem rápidas, e quiçá demonstrem respostas. Às vezes nem sequer demonstram respostas, né? Enfim, a gente sabe que no universo de indivíduos que têm dores neuropáticas, né, um grupo de pesquisadores selecionou lá 26 pessoas, né, dentre elas alguns pacientes tinham sensações diferentes, expressavam sentimentos diferentes em relação a essa dor, né? Basicamente, em torno de 17 a 18 pessoas dessas 126 sentiam falta de apetite em relação à dor, né? Por causa da dor, ele, né, apresentava falta de apetite. Olha só que interessante, né?
ansiedade, né, que a dor nos causa, ansiedade para resolver a complicação e mesmo assim não se vê, né, melhorando dos seus sintomas, em torno de 28, né, pessoas. Depressão, né, muitos indivíduos tendo depressão. Olha só, quase 40% desses indivíduos apresentaram, né, depressão por conta da dor. A doença neuropática é uma doença deprimente, é uma doença que causa desânimo, é uma doença que causa desistência da vida, né? Cerca já, né, de um pouco mais, quase, né, lá chegando nos quase 40% dos indivíduos têm dificuldade de concentração. Aí eu fico imaginando como é que fica um indivíduo com dor neuropática para poder dirigir a sua própria vida, né? Para poder trabalhar, para poder cuidar dos filhos, para poder gerenciar os desafios da vida, né? Boa parte das pessoas já se aproximando já dos 45%, né, desse universo de 126 pacientes apresentaram sonolência, né? Sonolência em relação à dor, como assim? Alguém consegue dormir com dor? E alguém passa pela dor sem precisar se medicalizar? Também não, né? Imagino, né, eu enquanto neurocientista, né, eles descrevem depois no artigo que essa sonolência obviamente é um efeito colateral bastante importante dos medicamentos utilizados na resolução da dor. Tá? Geralmente são medicamentos, a gente vai ver depois, mas são medicamentos antidepressivos, são medicamentos analgésicos opioides à base de morfina, são medicamentos bastante depressores do sistema nervoso central, né? Então é natural que o indivíduo que passe pela terapia medicamentosa analgésica para dores neuropáticas com esse tipo de medicamento depressor do sistema nervoso central, né, esses indivíduos vão sentir bastante sonolência, mas por conta de um efeito colateral, né, do medicamento. Falta de energia, gente. Quem é que tem energia para poder fazer as coisas com dor, né? Quando as dores são muito graves, quando as dores são muito fortes, a primeira coisa que você pensa é ficar em casa, na cama, né? Quentinho nas cobertas. Imagina um dia frio desse e o indivíduo sofrendo dor neuropática. Piora a situação, né? E a dificuldade para dormir é óbvio, né? Quem é que vai dormir com dores neuropáticas, né? Medicalizado ele consegue dormir melhor. Às vezes precisa-se até combinar terapia medicamentosa com terapia hipnótica para induzir sonolência no indivíduo que não consegue dormir, né, adequadamente, mesmo ainda com a terapia, porque muitos dos pacientes fazem a terapia para analgesia, com morfina, com antidepressivos, com antipsicóticos, com anticonvulsivantes, são medicamentos fortíssimos, potentíssimos, né? E mesmo assim eles não conseguem ter uma resposta adequada, mesmo assim, né? Então, em alguma parte da população, né, aproximadamente 70% desses pacientes, vejam só, analisem uma coisa que está por trás desse gráfico, né? Se quase 70% dos pacientes com dores neuropáticas, ainda que façam tratamento com depressores do sistema nervoso central, apresentam dificuldade para dormir, é porque o medicamento de alguma forma não está fazendo efeito. Conseguem imaginar? São pacientes, essa gama de pacientes que sentem dificuldade para dormir e apresentam dor neuropática, e estão fazendo tratamento, porque nenhum grupo de pesquisa seleciona pacientes para pesquisa, para estudo, sem que eles estejam fazendo acompanhamento médico. Todos esses pacientes sabem que têm esclerose múltipla, todos esses pacientes sabem que têm dores neuropáticas, e todos esses pacientes tratam a dor neuropática com depressores do sistema nervoso central. E mesmo assim tem dificuldade para dormir, por quê? Porque os medicamentos não chegam a fazer o efeito esperado. São medicamentos que são fortes para qualquer pessoa, são potentes para qualquer pessoa, mas para esse grupo apresenta resistência ao tratamento. Mesmo com morfina, mesmo com Rivotril,
mesmo em benzodiazepínicos, mesmo com anestésicos. Os pacientes não são responsivos à terapia medicamentosa analgésica. Neste nível, imaginem só. Né? Reflitam sobre isso. Né? Não é só medicalizar. Muitos desses pacientes não respondem ao tratamento. Opa! Só para situar vocês no entendimento de onde fica a dor neuropática. O que é acometido na dor neuropática? Né? O que está sendo lesado, o que está sendo comprometido, o que está sendo injuriado nessa dor neuropática? Né? Vamos nos situar, vamos dividir o sistema nervoso, né, em algumas partes para que a gente consiga aí entender a localização e a origem dessa dor neuropática. Enfim, o que vocês entendem por sistema nervoso? Ora, é todo o conjunto de neurônios, todo o conjunto de células nervosas, toda a condução do impulso nervoso que nos rege ao longo do corpo, que nos controla ao longo do corpo. Né? Quando a gente fala de sistema nervoso, a maioria da população leiga pensa, é o cérebro. Né? É claro que o cérebro é o local onde mais a gente encontra neurônios aglomerados ao longo do corpo. Né? Então temos lá o cérebro com aproximadamente 80 bilhões de neurônios. Né? Mas saibam que nós encontramos neurônios ao longo do corpo inteiro. Né? Como eu não sabia se eu estava dando aula para pessoas só universitários ou só leigos, eu resolvi fazer algo que fosse inteligível a todos, certo, pessoal? O sistema nervoso, ele é dividido para que a gente consiga estudá-lo melhor, para que a gente consiga particioná-lo mais adequadamente, em central e periférico. O que a gente encontra no sistema nervoso central? O que está no centro do corpo, no eixo do corpo? Encéfalo, né? Tudo que está dentro da cabeça, né? E medula espinhal, né? A nossa medula espinhal que passa por dentro da coluna vertebral composta por ossos, né? A medula espinhal, feixe de nervos, que vai se ramificar. Então, a partir da medula espinhal, eu tenho nervos, né? Que vão se irradiando pelo resto do corpo, para que haja o controle dos músculos, para que haja o controle sensorial, enfim, para que o resto do corpo consiga se comunicar com o ambiente, consiga enviar mensagens para o encéfalo, né? Para que o encéfalo possa interpretar mensagens e para que o encéfalo possa se comunicar a partir de ideias, a partir de pensamentos para o resto do corpo. Certo, pessoal? Né? Então, temos como sistema nervoso central o encéfalo e a medula espinhal, e temos como sistema nervoso periférico os nervos que se irradiam a partir da medula. Tudo bem, pessoal? E controlam o resto do corpo. Vamos para a periferia do corpo. Do sistema nervoso periférico, né, nós temos aquele controle que a gente chama de autônomo. Você precisa pensar para poder fazer seu coração bater? Não. Você precisa pensar para poder respirar durante a noite enquanto você está dormindo? Não, né? Você precisa pensar para que os seus intestinos funcionem adequadamente? Às vezes até é interessante, né? Que a gente possa se controlar com a força da mente, né? Mas a gente não consegue, né? É um controle espontâneo, é um controle autônomo, né? É um controle que parte do sistema nervoso central, né? E que, através dos nervos, controla o resto do corpo. E nós temos o sistema nervoso que é chamado de somático. O sistema nervoso somático é aquele que controla basicamente músculos. Sistema motor, se eu quero dar 2 passos para frente, 2 passos para trás, aqui, né, é uma ideia minha e eu controlo de forma voluntária. Né? Então, o sistema nervoso autônomo, ele é involuntário. O sistema nervoso somático, ele é voluntário. Eu quero controlá-lo, ok? Né? E o sistema nervoso autônomo, né, isso não nos interessa para entender a dor neuropática, mas só para completar aqui o gráfico,
ele é dividido em simpático e parasimpático, certo? O sistema nervoso simpático ele é controlado pela noradrenalina, né? E o sistema nervoso parasimpático é controlado pela acetilcolina. Enfim, né? Para a dor neuropática isso pouco vai exercer alguma influência, né? O que exerce influência aqui pra gente? Tô achando que a creme tá com a pilha ruim. Pode ser. Só para que vocês possam ter uma ideia, sistema nervoso parasimpático, né, vai contrair pupila, vai estimular a salivação, vai reduzir batimento cardíaco no estado de relaxamento, vai contrair brônquios, vai estimular a atividade do estômago para o pâncreas, vai estimular a vesícula biliar. O que faz o simpático? Né? Da noradrenalina, vai dilatar a pupila, vai inibir a salivação, vai relaxar os brônquios, enfim. Isso é uma aula de umas 4 horas no curso de fisiologia, qualquer, né? Aqui é só para vocês terem uma ideia desse controle aí, o que cada neurotransmissor, o que cada molécula liberada pelo sistema nervoso central vai fazer todo o controle, né, da periferia do corpo. Enfim. Depois eu passo para todo mundo, viu, o material. Fiquem tranquilos, não sei também. Enfim, é aqui que nos interessa, né? Sistema nervoso somático. No sistema nervoso somático, a gente tem basicamente nervos que são especializados na informação sensorial, em conduzir as informações sensoriais da periferia para o encéfalo, né? Quem é que sente dor? É o dedo machucado ou é o cérebro? Quem é que interpreta essa dor? É o cérebro, né? O dedo machucado pouco vai nos importar se a condução do impulso nervoso não ocorrer até que interpreta a dor, né? Então o local da interpretação dessa dor é o encéfalo, né? Basicamente é o córtex encefálico, né? E aí é que a gente tem boa parte do que nós conhecemos como dor neuropática, né? Os nossos nervos sensitivos são afetados, né? Uma coisa importante é diferenciar a dor neuropática de neuropatia, ok? Neuropatia é qualquer lesão que envolva os nervos. Neuropatia pode causar, por exemplo, paralisia, pode causar ausência de dor, pode causar perda do controle postural, pode causar inclusive perda do controle de alguns órgãos do corpo, sem que nós tenhamos decidido sobre isso. Dor neuropática é diferente, né? Dentre as neuropatias que a esclerose múltipla promove, ok? Dentre as lesões nervosas que a esclerose múltipla promove, boa parte dessas lesões são localizadas aonde? Nos nervos sensitivos, vocês estão me entendendo? Né? Não é que nenhum outro nervo seja acometido pela lesão. A lesão ocorre em nervos motores, ocorre em nervos que se ligam mais próximos ao encéfalo e à medula espinhal, né? E também essas lesões acometem os nervos sensitivos, certo? Enfim, é isso que eu quero que vocês entendam, que para entendimento da dor, e a nossa palestra é sobre dor, né? Daria um curso de 6 meses se a gente fosse falar só sobre neuropatias em geral, só sobre lesões nervosas e suas consequências em geral. Como a gente está conversando sobre dor neuropática, a gente vai focar aqui, ó, nos nervos sensitivos, tá? É aqui que a coisa acontece, é aqui que a lesão acontece. Tudo bem, queridos? Enfim, o que é um nervo, né? Para quem nunca viu o esquema de um nervo, né? Os nervos basicamente são feixes de neurônios. São acúmulos de neurônios que se agregam, né, e se prolongam ao longo do corpo. Então, por exemplo, né, um nervo qualquer
seja enraizado na altura da lombar 4, né? Na altura da vértebra lombar, da quarta vértebra lombar, né? Que vai se irradiar, por exemplo, para a perna. Ok? É um nervo que vai controlar tanto as sensações, né, dolorosas, quanto outros nervos podem controlar a contração muscular, né, desses músculos que envolvem o movimento dessa perna. Né? Então, os nervos são bastante longos, são estruturas longas, são estruturas que se irradiam a partir da medula espinhal, ok, pessoal? E vão ser compostos de feixes de neurônios. Então, por exemplo, aqui eu tenho um acúmulo de grandes quantidades, centenas e centenas de neurôniozinhos. Mais um grupo aqui de centenas e centenas de neurôniozinhos. Mais outro grupo, mais outro grupo, mais outro grupo, né? Eu formo um nervo. E tudo isso é protegido, é encapado, né? Para que não ocorra lesão facilmente. Né? Se nós formos dando um zoom, né? Abrindo nosso campo de visão aqui, diminuindo, né, o foco daqui para conseguir enxergar o que tem dentro desse feixe de neurônios, né? O que nós encontramos? Encontramos, né, um neurônio. Olha só que bacana, né? Um neurônio, olha que célula bacana, bonita, né? Nós encontramos trilhões e trilhões deles ao longo do corpo inteiro, né? Essa é uma figura básica de um neurônio, todo mundo já deve ter pelo menos visto isso na internet, em revistas, nos livros didáticos, nas aulas dos professores de fisiologia, que nem sempre são interessantes, né? Às vezes são até traumatizantes, né? Mas vamos partir do básico, né? Um neurônio tem o quê? Corpo celular, que é basicamente, né, o foco de toda a fabricação de proteínas, de toda a fabricação de hormônios, de toda a fabricação de substâncias que vão funcionar para transmitir os impulsos nervosos, que a gente chama isso de neurotransmissores, enfim. E essa célula é bonita, que é uma célula chamada de célula estrelada, né? A maior parte dos neurônios são estrelados. Deste corpo celular nós temos ramificações, né? Ramificações que aqui estão desenhadas de uma forma padrão, mas em alguns locais do corpo, por exemplo, se a gente for pegar o sistema piramidal, se a gente for entender, por exemplo, as células chamadas de piramidais do cerebelo, são células que têm um corpo celular desse tamanho, né? E uma quantidade imensa de dendritos, por exemplo. Então a quantidade de dendritos, a forma dos dendritos, o número de ramificações desses dendritos variam de acordo com o local do cérebro, né? Só para vocês terem uma ideia que nem todo neurônio é assim, né? Esse é um padrão, né? A gente desenha assim porque é assim que na maior parte do corpo eles ocorrem, né? Mas tem variações de morfológicas, tem variações de forma, de função, enfim, né? De localização. O corpo celular vai se ramificar, né? E é aqui que a coisa acontece. Numa ramificação bastante longa, em alguns neurônios do nosso corpo, essas ramificações chegam até 1 metro. Chegam até 1 metro. Neurônios motores, né? Principalmente na região da lombar, que se estendem para as pernas, chegam até 1 metro de distância. Nossas pernas são longas, né? A gente não pode ficar dependendo de muitos neurônios para a condução do impulso nervoso acontecer, né? Quanto maior o neurônio, né, mais garantida essa informação é de chegar ao local onde há o destino, né? E ao longo desse neurônio, toda a condução do impulso nervoso acontece. E o que é a condução do impulso nervoso? Basicamente, para que a gente não precise se utilizar de bioquímica aqui para explicar, né, durante horas a questão de como acontece o impulso nervoso, basicamente a condução do impulso nervoso é eletricidade. Eletricidade que se propaga do corpo celular para o final do axônio, certo? Então tenham em mente que eletricidade é transmitida e percorre
a extensão desse axônio, ok, pessoal? E é assim que tem que ser. Eletricidade tem que persistir, ela tem que começar lá, terminar aqui no finalzinho. Por quê? Porque é este finalzinho, é esse terminal do axônio quem vai ser responsável por conduzir o impulso nervoso para o próximo neurônio. E do próximo para o próximo. Vocês estão me entendendo? Então é essa corrente elétrica que tem que passar por aqui. Enfim. Entendam que a natureza é muito inteligente. Mas é muito inteligente. E uma das formas que a gente, ao longo da nossa evolução, adquiriu para acelerar essa condução do impulso nervoso, que pensem bem, se eu coloco minha mão no fogo, quente, queima, machuca, e eu preciso me defender dessa injúria, eu preciso me defender desse estímulo desagradável, pode ser até letal. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que perceber rápido ou eu tenho que deixar minha mão no fogo lá uns minutos e depois tirar? Depois se estiver torrado eu vejo, nossa, agora está na hora de tirar a mão do fogo. Não, claro que não. O ideal é que a gente consiga perceber o mais rápido possível o estímulo, principalmente os estímulos sensoriais. Isso precisa ser muito rápido, para que a gente consiga se comunicar com o ambiente. E uma das formas que a natureza solucionou isso ao longo dos milhares de anos de evolução, o que a gente conhece como bainha de mielina. Todo mundo aqui já ouviu falar de bainha de mielina? Tem alguém aqui que nunca tem ouvido falar de bainha de mielina? Então estamos todos, entendidos em relação a isso. A bainha de mielina é uma capa, é uma proteção. Mais que isso, é uma porção de isolamento. Isolamento tanto do neurônio contra agentes infecciosos, agentes tóxicos ou qualquer coisa que possa destruir o neurônio, quanto é um isolante elétrico também. A eletricidade que percorre um neurônio vai ser facilitada pela bainha de mielina. Deixa eu só mostrar uma figura para vocês aqui, que é o seguinte: como é que a eletricidade vai percorrer o axônio todo? Você imagina 1 metro de axônio. Quanto vocês acham que demora para que uma informação saia lá do dedão do meu pé e chegue até o meu cérebro? Quanto tempo? Segundos? Não. Se demorar segundos, a gente está morto. Milésimos de segundo. A gente está falando em milissegundos. As transmissões mais lentas, demoram em torno do coração, por exemplo, para o encéfalo, do encéfalo para o coração, que é um músculo bastante lento. Do encéfalo para o coração demora em torno de 10 décimos de segundo. Pra você ter uma ideia. É lento, muito lento. Se a gente estiver falando de informação sensorial, a gente está falando de 1 milissegundo. Quando é lento, 4 milissegundos. Um segundo dividido por 1000, o que é isso? Alguém consegue pensar em um segundo dividido por 1000? Já é difícil imaginar um segundo. Dividam ele por 1000. É algo como em tempo real. Então, quando eu coloco a minha mão no fogo e sinto, através da interpretação sensorial que o meu cérebro promove, eu sinto que essa injúria, essa dor é imediata. Ela foi sentida, ela foi interpretada de forma rápida, em tempo real. Mas demorou 4 milissegundos. Então, tudo isso é feito para que o seu cérebro entenda o mais rapidamente possível essa transmissão do impulso nervoso. E a bainha de mielina, ela é maravilhosa nesse aspecto. Por quê? Porque essa condução do impulso nervoso, ela nos neurônios íntegros, nos neurônios sem lesão, nos neurônios que estão absolutamente perfeitos, ela é feita de forma saltatória. Olha só que interessante. Eu vou
até um canguruzinho aqui interpretando, né, toda a condução do impulso nervoso. A gente chama isso de condução saltatória. Por quê? Onde tem bainha de mielina, o impulso nervoso não consegue percorrer adequadamente, né? A eletricidade de formas bioquímicas, que não convém agora, porque, né, para dar aula para eles sobre condução do impulso nervoso, eu demorei lá umas 3 horas, né? Enfim, é todo um contexto que depende da entrada de íons, da entrada de sódio, da saída de potássio, né, da inversão dessas cargas elétricas, enfim, entendam e acreditem em mim, ok, pessoal? Que a condução do impulso nervoso e essa descarga elétrica que ocorre ao longo do axônio, ela tem que ser saltatória. Onde tem bainha de mielina, essa condução não acontece. E é muito bom que não aconteça, porque se eu tiver que percorrer essa sala até o final do corredor, né, de forma lenta e, né, a todos os meus passos, eu vou demorar muito mais do que correndo em pulos, né? Se eu resolver pular, eu percorro muito mais rapidamente. Então, o que é interessante? É ter uma bainha de mielina íntegra para a condutância acontecer, ó, rapidinho, ou ter uma bainha de mielina defeituosa, lesionada. Vocês acham que aqui, né, a bainha de mielina defeituosa, que foi lesionada, que foi injuriada, que foi degenerada, ela está proporcionando uma condução do impulso nervoso mais lenta ou mais rápida? Mais lenta. Né? Eu já perdi a minha condução saltatória, eu já perdi a capacidade de fazer essa condução saltatória. Olha o caramujo aqui, né? Lento que só ele, né? E é assim que acontece quando uma bainha de mielina é destruída, por algum motivo que a gente vai trabalhar depois, ok? Deixa eu voltar. Estávamos aqui, né? Neurônio, né? Imagine só que do neurônio, removemos aqui 2 trechos, vocês estão me entendendo? Né? Removemos aqui 2 trechos para que a gente conseguisse entender o que tem por dentro, né, deste neurônio. O que é essa tal da bainha de mielina? Tá? Do que ela é composta? Essa bainha de mielina, ela é formada desde que estivemos no útero da nossa mãe. Né? Não todos. 100% dos neurônios não são mielinizados. Alguns deles são naturalmente desmielinizados. Nem todos os neurônios têm bainha de mielina no nosso corpo. Isso é fisiologicamente normal. Tá? Isso não é patológico. Então, por exemplo, quando o Henrique estava dentro da minha barriga, né, o que acontecia? Né? Ele ia crescendo, 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 né? Tá vendo? Né? E conforme o tempo de gestação passava, a condutância dos impulsos nervosos ia melhorando. Por quê? Porque os seus neurônios, né? A criança tem lá 9 meses para não ter seus neurônios ainda totalmente mielinizados. Eles vão se mielinizando ao longo da vida. Olha só que bonito, né? A gente ainda vai construindo essa bainha de mielina mesmo após o nascimento, né? Mas boa parte delas já foi, né, entregue e pronta no período pós-natal, né? No período logo depois do parto. Enfim. Entendam que a bainha de mielina é formada por uma célula. Como assim? É uma célula que parasita outra célula. Então você tem uma célula chamada neurônio, ok? E temos outras células chamadas células de Schwann. Que é só para que vocês possam entender do que se trata isso. Não passar informação de qualquer jeito, né? Então temos lá a fibra do axônio, né? Neurônio inteiro, que foi recebendo ao longo do tempo células de Schwann. Essas células de Schwann têm uma capacidade muito forte de se grudar, ok? De se aderir ao axônio. E elas vão crescendo em tamanho. E a célula de Schwann vai dando voltas. O crescimento dessas células de Schwann é rotatório. Ela vai se rotacionando até formar um rocambole, né, de célula de Schwann.
Vocês me entendem isso? Né? Então, ao longo do desenvolvimento neuronal, a gente espera que um neurônio bem mielinizado tenha suas células de Schwann com várias voltas, formando várias capas de proteção. Né? Tal como a gente faz, por exemplo, para isolar com fita isolante um fio desencapado. Você não vai dar uma voltinha só, né? Para garantir você vai dar algumas voltas. Né? Então a gente espera que aquele fio esteja bem isolado, né? Com muitas voltas, né? Da fita isolante. Então a gente pode fazer uma comparação bem ridícula mesmo e chamar, né, a bainha de mielina de fita isolante do axônio, ok? Entendam que ela dá muitas voltas, porque no desenvolvimento neuronal a célula de Schwann foi se rotacionando. Ok, pessoal? Então, quando a gente tem uma lesão da bainha de mielina, a gente tem uma lesão da célula de Schwann. Vocês estão me entendendo? Não é necessariamente do neurônio, mas da célula de Schwann. Tudo bem. Olha que bonito. Isso é foto, tá? Isso é uma fotomicrografia por um tipo de microscópio que é o sonho de qualquer pesquisador, né? Ele custa milhões. É verdade. É um microscópio que a gente chama de microscópio eletrônico de varredura. Ele é capaz de nos dar, né, esse tratamento colorido em 3D. Olha que bacana. Né? Precisa vender um prédio para comprar um desses. Né? Mas, né, alguns institutos de pesquisa têm. Né? Tem. E olha que bonito. Né? Claro que por marcadores, por inserir naquele tecido que foi fotografado, né, marcadores com radioatividade, né, fica fácil fotografar isso tudo. Né? Então tem sempre corante por trás de tudo isso. Né? Então vemos aqui em cor de rosa, né, um pouco mais arroxeado, uma cor bem bacana, né? O corpo do axônio. E em cinza, a bainha de mielina, que lindo. Né? Então aqui temos vários neurônios, olha que legal. Né? E recapeando, recobrindo esse axônio, a bainha de mielina. Né? E aqui nós vemos neurônios íntegros. Olha só que bonito, né? Todas as bainhas de mielina estão bem formadas. A gente não vê nenhum pedaço cor-de-rosa aqui no meio das coisas, né? No meio de tudo, no meio da fotografia. A gente vê, né, esses axônios todos recobertos, né, lindamente pela bainha de mielina. E é assim que todos nós, em estado de saúde, deveríamos ter. Né? Só para vocês entenderem. Bom, aí começa o esquema um pouquinho fácil de entender, né? Quem já teve aula de imunologia aqui? Traumatizou? Pouquinho, né? Claro que eu não vou aqui dar uma aula bioquímica, dar uma aula de imunoclássica para vocês, porque a ideia é vocês terem um entendimento do que se trata a dor neuropática. Vocês perceberam que eu contei para vocês o que é um neurônio? Não adianta a gente ficar vomitando palavras aqui, né, para vocês entenderem superficialmente o que é uma dor neuropática, sem entender o que é um neurônio, sem entender o porquê que esse neurônio é lesionado. Então eu quero dar uma visão desde a origem, né, da construção do impulso nervoso até a sua falha, até a doença. Né? Então vamos entender que, né, esqueçam isso aqui, né? Temos um sistema imunológico, todos nós, né? Temos um sistema de produção de células que nos defendem contra agentes infecciosos, certo, gente? Né? Assim que a gente recebe uma vacina, por exemplo, se é uma vacina viva, a gente está recebendo porções, fragmentos de bactérias, fragmentos de vírus, por vezes até um vírus atenuado, com menos capacidade infecciosa. Para quê? Para provocar o seu sistema imune. Né? Então eu coloco lá um vírus que eu sei que não vai te causar uma doença, né? Mas eu estou apresentando um antígeno, ou seja, eu estou apresentando um corpo estranho ao seu sistema imunológico para que ele aprenda a criar mecanismos para destruir esse agente infeccioso. E é claro que existem vários agentes destruidores desse vírus, dessa bactéria, ou, né, desse agente infeccioso.
Uma dessas formas de destruir uma infecção é produzindo anticorpos. Todo mundo aqui já ouviu falar de anticorpo, né? Anticorpos são moléculas produzidas por um grupo de células imunológicas, chamadas de linfócitos B, que depois se diferenciam em plasmócitos, mas enfim, né? Não nos fixemos a isso. Entendam que uma das estratégias de destruição de uma infecção é a produção de anticorpos, que a gente tecnicamente chama de imunoglobulinas, certo? Outra dessas estratégias é envio para o local da infecção. Digamos que eu esteja lá com uma infecção de garganta, ou com pus, ou com uma espinha, qualquer coisa que esteja infectando um local do meu corpo. Meu sistema imune detecta aquela invasão, né, e vai mobilizar células imunológicas responsáveis por literalmente comer agentes infecciosos, destruir, englobar e destruir, né? Imagine uma célula que come a outra. Interessante, né? São chamadas de fagócitos. Então são algumas estratégias do nosso sistema imune para destruir um agente infeccioso qualquer. O grande problema, e não se sabe bem ao certo, se tem muitas hipóteses, e delas eu vou aqui dissertar com vocês, tá? Tem algumas hipóteses que explicam o porquê, quiçá, o indivíduo que desenvolveu a esclerose múltipla reconhece sua bainha de mielina como algo estranho, como algo que deva ser destruído pelo seu próprio sistema imunológico. Então a origem imunológica da esclerose múltipla é autoimune. Ou seja, nós naturalmente, geneticamente, nós não estamos programados para nos autodestruirmos. Vocês estão me entendendo? Né? A gente não pode lançar mão de anticorpos, a gente não pode lançar mão desses fagócitos que comem antígenos para destruir nossas próprias células. Então, uma pessoa normal, uma pessoa geneticamente saudável, entende os componentes do nosso próprio corpo como algo que não deva ser destruído. E isso a gente chama de tolerância imunológica. Vocês estão me entendendo? Os nossos leucócitos, que são as células imunológicas do nosso corpo, entendem o resto do meu corpo, tudo que é meu, como algo que não deva ser destruído. E o indivíduo com esclerose múltipla, em algum momento da sua vida, perde essa tolerância imunológica pela bainha de mielina. Fragmentos da bainha de mielina começam a ser entendidos como algo que deva ser destruído. Então, o ponto de início para se deflagrar o desenvolvimento da esclerose múltipla é a perda da tolerância imunológica. Então esses indivíduos começam a entender a bainha de mielina como algo muito mal, como algo ruim que deva ser destruído. E essa resposta imunológica, quem estudou imuno sabe, é muito variável de indivíduo para indivíduo. Mesmo entre os pacientes com esclerose múltipla, existe uma variância de resposta autoimune. Ou seja, uns têm a capacidade, uns acabam desenvolvendo uma maior capacidade de destruir sua própria bainha de mielina. Outros acabam por destruir a bainha de mielina de forma mais lenta. Há pacientes com esclerose múltipla que acabam desenvolvendo um estado grave da doença em poucos anos. Há pacientes com esclerose múltipla que vão simplesmente conviver com isso a vida toda, sem grandes complicações, só com a terapêutica medicamentosa das dores ou dos problemas, de repente um corticoide aqui, enfim, depois a gente discute isso, mas a ideia é entender que a manifestação autoimune no indivíduo com
com esclerose múltipla é muito variável, não é padronizado. Mas ela acontece com mais agressividade ou com menos agressividade. Eu estou me fazendo clara, pessoal? Sim. Sim? Porque é tudo tão técnico, né? É tudo tão complicado, né? Entender a origem da coisa, a raiz da coisa. Mas entendam que, né? O que eu faço se eu sou um paciente autoimune, se eu sou um paciente, né, com esclerose múltipla? Basicamente, os pacientes com esclerose múltipla vão lançar mão dos seus fagócitos para destruir sua bainha de mielina, para destruir, fagocitar, comer sua bainha de mielina, e eu vou lançar mão de anticorpos para destruir minha bainha de mielina também. Então eu tenho duas estratégias para a destruição da bainha de mielina. Imaginem só que essa destruição é inevitável. Mais agressiva ou menos agressiva, mas ela é inevitável. Certo? Né? Enfim. Pode começar do centro para a periferia do corpo, ou seja, pode se iniciar no sistema nervoso central, essa manifestação autoimune. Ou pode se manifestar da periferia para o centro, certo? Geralmente, a maior parte dos pacientes começam a manifestar essa destruição da periferia para o centro. Tá? Então começam com sintomas mais periféricos e depois começam a lesionar medula espinhal, começam a lesionar tronco encefálico, começa a lesionar cerebelo, onde a pessoa já começa a perder, né, equilíbrio, até casos muito trágicos, em que o indivíduo realmente perde as funções, né, fisiológicas. Perde o controle autônomo, lembra do controle autônomo? Aquele que a gente não tem vontade própria, né? É onde basicamente pode ocorrer a morte, né, do indivíduo. No momento em que esse indivíduo para, né, de controlar seus próprios órgãos vitais, né, de exercer seu funcionamento adequado, né, eu já fico impedida de levar uma vida adequada, quiçá de continuar sobrevivendo. Né? É muito silencioso. É muito silencioso. Né? Pacientes que ainda têm dores neuropáticas conseguem ainda ter um sinal, conseguem ter um alerta clínico para poder investigar o que está acontecendo. Mas pensem, 45% dos pacientes com esclerose múltipla não tem dor neuropática. E aí, como é que a gente faz, né? Você vai descobrir a doença de uma forma mais tardia, né? De uma forma mais retardada. Né? E isso piora no desenvolvimento da doença. Né? Bom, claro que o prognóstico, não estou aqui para falar de prognóstico, não estou aqui para falar da clínica, não sou médica, ok? Né? Mas o prognóstico, né, a sobrevida de um indivíduo com esclerose múltipla é muito variável. Você tem uma gama de população aí que vai viver, vai enterrar a família inteira e ele lá tem esclerose múltipla. Sim, a maior parte desses pacientes. Né? Com tratamento, ainda hoje temos tratamentos adequados. Né? Com tratamento adequado, para tentar retardar essa resposta imune, eu consigo ter ainda aqui uma qualidade de vida. E consigo prolongar minha vida, às vezes mais do que muita gente que, né, come fast food todo dia e vai morrer cedinho. Né? Então, é verdade, eu sou diabética, por exemplo. Eu pessoalmente sou diabética tipo 1. Né? Qual que é a minha sobrevida? Né? Se eu comer errado, se eu fazer as coisas erradas. É muito menor do que qualquer paciente com esclerose múltipla. Muito menor do que qualquer paciente com HIV, por exemplo, que faça o seu tratamento. Então, né, não sejamos tão limitados no entendimento da doença. Né? É uma doença bastante grave, porque ela leva à morte, como qualquer outra doença, né, grave. Mas é uma doença que tem seus mecanismos de controle. Tá bom, pessoal? Então imaginem só que aqui esse desenho, né, parece um desenho meio diabólico, né? A gente tem aqui, né, que a gente chama de barreira hematoencefálica. E a migração desses leucócitos, a migração dessas células imunológicas, né, da periferia para o centro, né? Aqui já atingiu basicamente o cérebro e existe lá toda uma comunicação entre essas células imunológicas. As células imunológicas produzem hormônios chamados de citocinas, né? São proteínas de comunicação intercelular. E a gente sabe, né, que existe
um tipo, né, para quem está anotando e para quem quiser, né, se aprofundar nos estudos, existem 2 tipos de citocinas. Tá? Existem 2 tipos desses hormônios de comunicação celular, que são fundamentais para quem tem esclerose múltipla e que o desenvolvem porque tem também a genética para isso. Desenvolvem, né, muita interleucina, que nós chamamos de interleucina 4, interleucina 17. Uma boa parte da população que não tem esclerose múltipla produz muito pouco dessas interleucinas, muito pouco. O indivíduo com esclerose múltipla produz muitas dessas interleucinas. E a grande produção dessa interleucina faz com que haja um verdadeiro ataque, uma verdadeira migração, uma invasão de leucócitos para os neurônios, né, para que ocorra a destruição. É uma guerra imunológica, né? Então essas interleucinas vão amplificar essa guerra, vão amplificar a agressão, a agressividade, né, a migração, a quantidade de leucócitos que migram para destruir, né, as bainhas de mielina. Vocês estão me entendendo? Então tem uma origem imunológica, ok? Então a esclerose múltipla, ela é originada por questões imunológicas. Mas como assim, né? Só para mostrar para vocês, né, como fica uma mielina normal e como fica uma mielina danificada, né? Toda destruída, toda particionada, toda deformada, enfim, né? Tem uma deformação, inclusive, visível da mielina, né, ao microscópio. Enfim, eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que eu já mostrei para vocês. Eu quero falar de outra coisa. O paciente que tem esclerose múltipla, ele já tem essa tendência a manifestar uma resposta autoimune contra a sua própria bainha de mielina, certo? Certo. Só que, embora ele tenha essa tendência, isso não acontece naturalmente. Por exemplo, nasceu e vai começar a ter essa resposta autoimune. Eu não sei se eu posso ter doença neuropática, eu não sei se eu posso ter esclerose múltipla, eu não sei. De repente posso vir a desenvolver, a gente não sabe, né? Eu não sei se geneticamente eu sou predisposta a isso. A gente ainda não tem exames para isso. A gente ainda não consegue investigar, né, neste nível, rastrear essa possibilidade de desenvolver. Não, mas nem eletrograma, nem nada, né? A gente não tem essa capacidade. Sabe-se que alguns eventos da vida, ao longo da sua vida, que são inevitáveis, podem fazer com que o sistema imune dispare essa resposta autoimune. Doenças infecciosas, herpes, né? Boa parte da população tem herpes, né? Se for a herpes zoster, né, que é aquele tipo viral que acaba acometendo nervos, acaba acometendo pele, acaba acometendo infecções de gânglios nervosos, acaba acometendo infecção de órgãos, enfim, né? Então, na herpes zoster, né, você tem, em algumas pessoas que já têm essa predisposição genética, essa capacidade de induzir o seu sistema imune a iniciar uma neuropatia da bainha de mielina, uma destruição da bainha de mielina, né? Há quem diga, há estudiosos, a gente não tem comprovação, mas há muitas teorias, né, que relatam até que o estresse crônico pode, quem nunca, né? Quem não, né? O estresse crônico pode ser o indutor imunológico dessa resposta autoimune. Ou seja, estresse crônico, doença infecciosa, né? Diabetes, olha eu aqui. É sério, né? Resposta à vacinação. Fármacos
também. Virtualmente a gente consegue, por exemplo, fabricar ratos, que a gente chama de ratinhos knockout. São ratinhos que são geneticamente predispostos a desenvolver uma determinada doença, certo? A gente fabrica ratinhos com essa predisposição imunológica e começa a induzir esse rato a tentar desenvolver essa doença autoimune da bainha de mielina, induzindo infecções, fazendo terapia medicamentosa, fazendo vacinação nesses ratos, estressando esses bichinhos, inoculando o vírus da herpes. Gente, 1000 possibilidades, né, de acordar esse seu sistema imune para uma resposta autoimune. Então, não se sabe, isso pode acontecer ao longo da vida. Não tem idade para início da esclerose múltipla. A pessoa pode vir a desenvolver esclerose múltipla numa fase mais tardia da vida. É como se fosse... O sistema entende como um erro, fala, tá tudo errado, vamos lá atacar. É, exatamente. E na verdade, exatamente. Sinal, Geralmente infecções, né? A pessoa passa por infecções, sei lá, digamos que eu adquira agora uma bela de uma infecção por herpes, ou uma bela de uma catapora, cachumba. Tem quadros de inicialização de esclerose múltipla pós-cachumba. Imagine, gente, né? Pós-cachumba. Oi? Isso é verdade. Todas as minhas crises sempre foram logo após um estresse. Sempre um estresse profissional na empresa, e sempre quando eu tive esse estresse, eu acabei sofrendo, tendo paralisação, formigamento. É muito sério isso. Aí eu acabei sentindo e fiquei paralisado. Depois, as 5 últimas crises que eu tive também foi um estresse profissional. Complicado, porque até a gente descobrir, né? Até depois eu fui assimilando e acabei comentando com o médico. Ele falou assim, pode ser que sim, pode ser que não. Tá vendo como é que são os médicos? Não, porque meu marido é médico, tá? Essa história de pode ser que sim, pode ser que não, você sabe o que é isso? É desconhecimento da doença. E você sabe por que é desconhecida? Né? Porque é pouco estudada, porque é difícil esse estudo. Todo estudo de doença autoimune, todo estudo de doença inicializada por questões imunológicas é muito variável de indivíduo para indivíduo. Quem é que não passa estresse na vida, gente? Há pessoas que muito provavelmente passam estresse muito mais graves que o seu, e aí ele tinha essa predisposição gênica a ter essa amplificação da resposta imunológica e aconteceu com ele. Nossa, até brincaram comigo, assim, Paulo, vai fumar maconha então pra você relaxar. Eu não vou fazer nenhuma... Não, deixa eu falar aqui agora, já que você falou de maconha, né? Existe, é lógico que uma discussão bastante interessante em relação à cannabis para tratamento de dores neuropáticas pela esclerose múltipla. Por que eu estou falando isso, gente? Porque eu não estou fazendo nenhuma apologia à droga. Eu sou a pessoa mais careta desse mundo. Né? Não uso droga, né? E agora não bebo nem uma cerveja, porque né, amamentando não tem como. Né? Mas, enfim, sabe-se que há pessoas que são mais responsivas a injeções, não é fumar um baseado, vocês estão me entendendo, gente? Né? Não é tratamento de fumo e maconha, porque a internalização, tá? Vamos falar de farmacologia. Quando você fuma maconha, boa parte do delta-canabinoide, né, boa parte do princípio ativo da maconha, vai para os seus pulmões, mas depois ele vai ser exalado. Ele não vai circular na sua plenitude para o seu sistema circulatório, né, e vai atingir os locais da lesão. Na verdade, existe sim estudo com terapia por meio de delta-canabinoide. Isso não é ainda bem estabelecido aqui no Brasil, porque a gente tem toda uma legislação que impede a utilização da cannabis, né? Mas pensemos no princípio ativo da cannabis como um fármaco. Assim como a gente utiliza lidocaína, tá? Que é extraída da cocaína. Isso é utilizado todo dia aí nos hospitais. Vocês estão me entendendo? Uma coisa é utilizar como droga recreativa, outra coisa é uma indústria farmacêutica que produz um medicamento através da extração do princípio ativo de uma planta, tá? Não é
o demônio. Ah, nossa, é uma planta demonizada. É uma planta como qualquer outra, né? E ela nos fornece princípios ativos que em algumas pessoas demonstrou-se em pesquisa científica que pode ser realmente eficaz na diminuição das dores neuropáticas. Para o ímpar. Então, foi liberado pela Anvisa o Sativex. Sim. Né? O problema é o custo. É muito caro. Né? Está em torno de, o tratamento mensal em torno de R$ 2.800. E a gente sabe que as farmácias de alto custo, bancadas pelo governo, hoje em dia não são muito bem, né? Porque entre uma medicação ser liberada pela Anvisa e ela chegar no SUS, tem um caminho muito grande. A chegar, porque para ser incorporada, ela vai passar por uma série de requisitos, né? O fabricante vai solicitar com relatórios técnicos para a Conitec, isso vai ser analisado, vai entrar em consulta pública, e depois que, mesmo que a Conitec ela opte por vamos incorporar o SUS, a resposta final é sempre o Ministério da Saúde. Tá, o Ministério da Saúde diz, vamos incorporar. Isso ainda demora, às vezes, anos. Embora o prazo seja de 180 dias, não se cumpre esse prazo de 180 dias. Hoje nós temos uma medicação para esclerose múltipla que já está há 1 ano e meio quase, que foi incorporada e ainda não está sendo dispensada. Então, assim, é uma terapia que pode ajudar muitas pessoas que sofrem com dor neuropática, mas que infelizmente não cabe no bolso. E mesmo judicial, hoje as medicações que estão sendo judicializadas, que é uma oneração horrível também, né, para o Ministério da Saúde, porque se paga o preço fábrica da medicação e não o preço que vai para o Ministério da Saúde. Isso mesmo judicializando, não é garantia, porque na situação que está atual, nem com multas diárias o Ministério da Saúde está cumprindo as decisões judiciais. Então, a gente ainda fica no aguardo. Não se tem dentro das farmácias de alto custo nem medicamentos que são relativamente baratos. Não. O medicamento para esclerose múltipla, nós temos o protocolo, né, o que o PCDT lá está, o que está incluso no PCDT, que são as terapias modificadoras, né, do curso da doença, para que se faça uma desaceleração, que são medicamentos, a grande maioria injetáveis, e agora um desses que é oral, que ainda não está sendo dispensado, e mais um oral que já é dispensado, mas ele falta quase sempre, né? O fingolimod. De resto, todas essas medicações que ela falou e tudo que a gente usa para sintomas não é fornecido no SUS. Tem que sair do bolso. E eu falo assim, olha, eu preciso tomar um antidepressivo para curar a depressão que eu sinto cada vez que eu tenho que comprar um antidepressivo. Geralmente são antidepressivos, não adianta tomar uma fluoxetina. Não. São antidepressivos um pouco mais potentes. Por exemplo, a gente tem o Cymbalta, que é um belo antidepressivo, né? E R$300, R$400. Antidepressivo para pobre, antidepressivo para rico. A gente fala que a esclerose múltipla é uma doença cara. Né? Não é uma doença, é muito difícil. E toda a parte de terapias complementares que são necessárias são caras. Então, assim, nós temos um protocolo e o que a gente tem, as associações de pacientes, junto com a Academia Brasileira de Neurologia e junto com a comunidade médica, a gente tem discutido muito isso e levado muito para as audiências públicas, reuniões com a Conitec, Ministério da Saúde, a necessidade de trabalhar a neuroreabilitação. Então, dar um tratamento integral, porque acaba, uma certa visão burra mesmo, de esperar o paciente chegar no ponto de uma aposentadoria precoce, ele sair do mercado de trabalho e também levar alguém com ele, porque normalmente quando ele chega ao ponto de precisar de uma aposentadoria, ele também está precisando de um cuidador. Lógico. E aí sai mais alguém da família que acaba sendo cuidador pelos altos custos de um cuidador profissional, e esse paciente deixa de contribuir e acaba recebendo
né, uma aposentadoria, quando ele poderia permanecer se trabalhasse na neuroreabilitação desse paciente. Então a gente tem tentado, tem discutido, mas é um processo longo e árduo, e a gente acaba falando muito, né, da necessidade mesmo do envolvimento de todas da sociedade em geral, né, e principalmente de quem tem alguma ligação com a esclerose múltipla nas consultas públicas, né, fazer aí um trabalho conjunto para que a gente consiga aí mudar. A gente fala esclerose múltipla do que a gente está falando, né, mas de todas as outras doenças. O Estado não está preparado, né? Não tem políticas públicas, né, bastante interessantes para poder fazer essa mitigação aí das complicações, né? Vou contar uma coisa mas não tem nada a ver, mas, por exemplo, meu filho custou caro. Feio falar isso, né? Mas a minha gestação custou um carro zero, digamos assim. É muito sério, porque eu precisava de medicamentos de alto custo que... A gente fez uma solicitação para o Ministério da Saúde, com uma carta com o laudo médico, eu assinei, teve assinatura de especialista. Responderam depois de 3 meses, assim, bem objetivo, curto e grosso. Não. Ponto. Não. Não é que, olha, não... Recebi um e-mail com uma única palavra. Não. É muito feio isso, né? Eu me senti... Eu chorei, sabe? Antes tivesse ignorado o e-mail, não? Antes tivesse, ficaria menos feio. Mas é assim, né? É assim que as nossas políticas de saúde funcionam. Positiva ou negativa... Justifique, né? Já, imagina. Queria fazer um comentário, uma pergunta até. Ele comentou que as crises dele estiveram por vezes relacionadas ao estresse do trabalho, estresse familiar. Entendendo que no começo não soubesse ser portador da esclerose múltipla, não poderia ser confundido, por exemplo, no pronto-socorro com AVC? Sim. Chega no pronto-socorro, ele está lá paralisado, eu tenho um AVC. E fazer um protocolo de AVCzado em um paciente que não tem nada de AVC. Eu cheguei a fazer tratamento no início de AVC. Respondida toda E pior ainda, né? Pode até depois que eliminar a possibilidade do AVC, falar, é só um surto de estresse. Histeria. Na psicologia a gente vê muito isso, né? Surto de histeria, até você identificar que é uma doença. Professor, tem raízes bioquímicas muito sérias, né? Professor, antes de mais nada, desculpa eu chegar atrasado, porque eu Imagina. estava na outra palestra, mas eu sou da farmácia. Dentro do desenvolvimento fármaco, hoje, na realidade de vocês, está sendo alguma coisa ideal ou atingível ou está totalmente desprovido aí dessa realidade? Na verdade, a neurociência, ela busca investigar, né? Eu sou neurocientista. A neurociência, ela busca investigar, basicamente, tratamentos, né, farmacoterápicos para mitigação da dor e para imunossupressão. A gente... Paliativos? São paliativos, porque não resolve a situação, né? Para, por exemplo, você ter qualquer tipo de resposta adequada para formar uma barreira contra essa resposta autoimune, você precisa, por exemplo, o uso de corticóide injetável no indivíduo, né? E isso também complica uma série de outros fatores. Você que é da farmácia sabe, né? Você corrige uma coisa e, né, o resto da balança acaba se desequilíbrio. Inclusive, expõe o indivíduo a mais infecções, que por sua vez podem também, né, reiniciar o ciclo, né? Mas não tem. Na neurociência a gente tem, sim, tentativas com os medicamentos que nós não temos hoje, né? O que os neurocientistas fazem? Se utilizam dos medicamentos já liberados, né, internacionais ou não, né? No Brasil, eu vou te confessar, temos muito poucos grupos de estudo em esclerose múltipla no Brasil. A maior parte das publicações que nós temos é no exterior e todas elas fazem utilizações de medicamentos. Tem se usado alguma coisa próxima da toxina botulínica, por exemplo, para minimização de dor, né? Mas produção de novos fármacos ou testes de novas drogas, eu não vejo grandes publicações nessa área. Vou ser muito sincero, isso é lamentável, né? É muito lamentável. O que se tem de mais novo hoje em dia é a questão da utilização da cannabis, né, e da toxina botulínica. Mas também não é nada que seja tão maravilhoso assim, né?
Até no final vou fazer um comentário, porque houve novas descobertas, mas ao nível da microestrutura celular. Né? Sabe-se que hoje alguns medicamentos, olha só que horror, né? Algumas medicações que, vou utilizar uma palavra que é utilizada na fisiologia, estressam, que sobrecarregam ribossomo, principalmente ribossomo hepático, né? E também, né, medicamentos que atravessam a barreira hematoencefálica, medicamentos que têm, né, uma ação do sistema nervoso e que são metabolizados pelo ribossomo celular, e esse ribossomo, por sua vez, por exemplo, morre, é destruído, causando apoptose celular, desencadeia-se também esclerose múltipla. Isso assim é novo, pipocou em 2017. Um grupo de estudos, né, norte-americano que conseguiram induzir lesão de ribossomo de tecido nervoso e induz lá Oi? Aí a morte da célula? Sim. Lesiona o ribossomo. A partir da lesão do ribossomo você tem uma série de liberações de segundos e terceiros mensageiros químicos, e aí o que acontece? Né? Você deflagra um sistema de comunicação, vocês estão me entendendo? Né? E a quebra dessa tolerância imunológica que vai fazer com que os macrófagos, linfócitos TH1, TH2 comecem a invadir a região mielínica e destruir a mielina, mas numa rapidez absurda. Olha só que coisa horrorosa. Né? Ou seja, agora precisamos que os farmacêuticos comecem a pensar em medicamentos que sejam menos tóxicos no nível ribossômico. Loucura. Né? É loucura, a gente já está chegando numa... Né? Enfim, isso é novo, é muito novo. A neuropática não é privilégio, né? Ou não é especificamente incidente em indivíduos com esclerose múltipla. A dor neuropática vai acontecer em uma série de outras doenças, tudo bem? Oi? Diabetes, por exemplo? Com certeza, o diabético, eu acho que a população diabética é a que mais expressa dor neuropática, né? Porque o diabetes causa trombo, que por sua vez impede a circulação de manter o nervo vivo, né? Os nossos nervos são feixes de neurônios, eles precisam de oxigênio, precisam de glicose, precisam de nutrientes, enfim. E se você bloqueia a circulação no local, se você induz o processo isquêmico, o que vai acontecer? Né? Esse nervo não vai ser nutrido, ele vai morrer por morte, né, dos nervos, por degeneração progressiva. Eu vou tendo, né, a dor neuropática. Depois eu vou explicar mais precisamente o que isso acontece. Bom, então no diabetes, em câncer, no HIV, né, processos pós-cirúrgicos, isso é normal até, né, em dores, né, na região lombar, né, a neuralgia pós-herpética, né, a gente está falando de herpes zoster, né, enfim, no AVC, né, na lesão da medula e na esclerose múltipla. Né. Então a esclerose múltipla, ela ocupa basicamente, né, 55% da população que é afetada, né, pelas dores neuropáticas. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Né? Oi. A gente está fazendo uma transmissão ao vivo e uma pessoa mandou um depoimento assim, ó, que eu me identifico muito. Eu tenho EM e é difícil dizer o que não dói em mim atualmente, fora a fadiga, as dormências e dores atrás dos olhos. É triste, viu? O que me resta é tomar o meu coquetel de remédios e viver com a minha amiga EM. Ela precisa ser perseverante, né? Não tem jeito. É como a gente comentou aqui no início da nossa conversa, né? As dores neuropáticas, elas são muito difíceis de serem controladas, mesmo nos pacientes que fazem utilização de medicamentos analgésicos potentes. Né? Então tem pacientes aí que há anos utilizam opioides combinados a antidepressivos, combinados a convulsivantes, e mesmo assim não tem uma resposta adequada. Né?
é complicado, é torcer para que o Estado, né, facilite essas políticas públicas de saúde para que novos medicamentos venham a ser incorporados nas farmácias, né, e nas farmácias de alto custo, porque como a gente estava conversando, é difícil, né, é difícil bancar uma esclerose, né. Eu acho que quando a gente entende a doença, também fica mais fácil da gente ter alguns mecanismos alternativos de resolução da dor, né? Mesmo que sejam medicamentos caseiros, mesmo que sejam mecanismos caseiros, né? Mecanismos anti-inflamatórios caseiros, aquecimento, enfim, algum tipo de exercício físico que melhore a resposta imunológica, que diminua essa resposta autoimune. A gente fala para ela guardar, que a gente ainda vai conversar sobre isso, tá bom? Mais força, né? Algumas características da dor neuropática na esclerose múltipla, né? A dor neuropática na esclerose múltipla, ela pode ser classificada como central, né, ou periférica, né? Central ou periférica. Há pacientes que possuem as duas manifestações tanto centrais quanto periféricas. O que a gente fala de manifestação central? Lembra quando a gente dividiu, né, subdividiu o sistema nervoso em central e periférico? Né? Enfim, dores classificadas como centrais, né, estão relacionadas às regiões de lesão nervosa. Então, quando a minha lesão está no encéfalo, no tronco encefálico ou na medula espinhal, eu classifico, né, essas dores como dores centrais. Dor neuropática, lesão neuropática central. Tudo bem? Quando essas dores estão localizadas na periferia, né, do corpo, nos membros do corpo, né, mais profundamente ou mais externamente, mais próximo da pele, por exemplo, essas dores são classificadas como periféricas, né? Não é que o indivíduo com esclerose múltipla vai ter dor central ou dor periférica. Ele pode ter as duas manifestações, né? De uma forma bastante, né, mas bastante azarada, digamos assim, da vida, ele acaba desenvolvendo ao longo do tempo, né, duas manifestações dolorosas, né? Não é que o local exato, vocês estão entendendo, da lesão da bainha de mielina seja local da dor, né? É uma dor vagamente referida, não é uma dor que você pode sentir uma agulhada aqui na região do punho, por exemplo, mas eu posso ter, né, uma